Feito isto aqui, eu vou dar uma secadinha na borda para enxugar o papel. Ele bem seco, eu coloco esse papel sobre uma tábua ou sobre uma bandeja de isopor, aplico cola com pincel ou com rolinho no verso do papel e vou colar aqui, centralizando, porque a caixa ali é quadrada. Então eu vou centralizar, pegando toda a extensão do quadrado, tá? Eu colo isso aqui com cola branca. No caso aqui eu vou só simular que eu colei, para dar continuidade ao processo da pintura. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui já está colado, para que eu possa fazer o trabalho em cima. Foi colado com cola branca e não com fita crepe. Fazemos agora o trabalho seguinte, que é a aplicação do estêncil. Esse estêncil, na verdade, não é um estêncil, é uma toalhinha plástica que eu aproveitei um pedaço, cortei e vou utilizar como se fosse um estêncil. Eu fiz isso aqui, ó. Eu posiciono nesse canto da peça o canto da toalhinha e vou prender com fita crepe. Aqui. Aqui. Eu vou enrolar um pedaço de fita crepe na brochinha para que ela não fique abrindo muito, senão ela abre demais. Eu vou utilizar aqui as seguintes cores de tinta: o verde e o rosa. Verde oliva e rosa bombom. Colocamos um pouquinho de tinta verde oliva na bandeja. Eu vou umedecer essa brocha na tinta e retirar o excesso. Lembrando que se eu deixar muita tinta aqui, a hora que eu bater o estêncil vira um borrão só. Então tira bem o excesso. Vou pintar com o verde apenas a borboleta que existe aqui na toalhinha. Eu vou olhando. Ainda não consegui pintar totalmente a borboleta. Eu bato mais um pouquinho. Aqui é bom ir devagar para não borrar. Ó, levanto, sem tirar o estêncil do lugar e pinto mais um pouquinho. Dá para ver que a borboleta já foi pintada, certo? Agora eu vou utilizar a tinta rosa. Enxugar bem o pincel para não borrar o rosa. Não, a água que acumula aqui pode borrar. Coloco um pouquinho de rosa na bandeja. Molho o pincel na tinta e esfrego bem para retirar o excesso. Com esta cor eu vou pintar os demais elementos do estêncil, que são essas flores miudinhas. Essa borboleta não vai entrar. E vou pintar essas flores miudinhas aqui. Então, na verdade, o que eu fiz aqui, ó, eu vou avançar sobre o papel, inclusive, também, ó, no canto. O que eu fiz aqui foi uma cantoneira, certo? Usando as flores que tem no estêncil, na toalhinha, e a borboleta. Vou fazer o mesmo processo agora deste lado, o outro canto. Eu vou bater, como eu já estou com o pincel rosa, eu vou bater as flores em rosa. A borboleta aqui não vai entrar, só vai entrar as flores. Bato sobre a toalhinha, avançando um pouco sobre a decupagem. E faço esse canto aqui também. Avançando sobre o papel. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Eu pintei as flores e não pintei a borboleta, certo? Agora eu vou voltar. Lavo o pincel, tiro o excesso de tinta. Secar bem, para você ficar com água borra. E volto naquela cor verde que eu pintei a borboleta.
Vou fazer somente a borboleta agora. Dá para levantar e ver se pintou. Já pintou. Olha como fica o trabalho. Eu fiz nesse canto, neste canto, repito o trabalho no canto aqui da peça de novo e no canto aqui. Ou seja, os 4 cantos da peça vão ficar com esse trabalho. Na tampa. Na lateral da peça. Na lateral da peça, eu fiz o mesmo esquema, aqui a caixa. Então eu faço neste canto e neste canto subindo aqui, acompanhando a parte baixa da peça. Então vamos repetir aqui para ficar bem claro. Eu colei o papel e fiz os 4 cantos. Na tampa. Na lateral eu fiz na volta toda da peça, utilizando a toalhinha como eu mostrei aqui. Ó. Coloquei, pintei, ela emenda. Tá? Então feito esse trabalho, eu vou agora partir para o sombreado. Vou fazer o sombreado aqui, fica mais visível. Para fazer esse sombreado, o que eu usei? A tinta verde pinheiro e o pincel chanfrado. Molhei na água, tiro o excesso, molho apenas a ponta mais longa e vou sombrear a borda toda, a volta toda do papel. Na tampa, nós fazemos o sombreado em toda a volta. Lembrando que aqui eu utilizei uma tábua retangular, mas a tampa da peça é quadrada, né? Lavo o pincel, tiro o excesso de água. Molho o pincel, a parte mais longa do pincel. E na tampa eu fiz também aqui. Então vamos repetir agora todo o passo para ficar bem claro, para dar uma visualização melhor do que foi feito. Pintei toda a peça em palha, 3 demãos, e pintei toda a parte interna da peça em pinheiro. O pé da peça e o fundo também pinheiro. A divisória, ela está colada aqui. Eu pintei na cor palha, fiz o trabalho da fraldinha e pintei a beiradinha em verde e colei. Aqui, fizemos colamos o papel, fizemos o stencil nos 4 cantos. Aqui fizemos o stencil em 4 cantos da peça, ele vai emendar, né? Fazemos o sombreado em toda a volta, na tampa e na borda da peça. E por último, 2 demãos de verniz. Quando você fizer o verniz, tem que tomar a seguinte precaução. O verniz geralmente ele faz uma espuma. Quando a gente usa o rolo muito molhado, ele forma uma espuma. Bastante atenção. Eu coloco o verniz na bandeja e é claro que eu não vou encharcar o rolinho de verniz. Eu vou puxando ele aqui. Uma demão, sempre numa direção única. Ó. Aí não tem perigo dele ficar manchado, ficar riscado, marcado, nem nada. Fica bem lisinho. Seco e vou aplicar outra demão. Eu peguei a dobradiça, coloco a mesma de volta, ou então, se você quiser fazer um trabalho mais sofisticado, você muda a dobradiça para poder enriquecer mais o trabalho, né? E coloquei um fecho. Bem bonito também, sempre valoriza mais a peça. Isso é opcional, não é obrigatório. É que as pessoas às vezes não gostam daquele fecho que vem na peça, então faz um furinho, parafusa e dá esse acabamento aqui. A parte interna, aquela divisória que existe na peça, eu desmontei tudo, pintei, fiz aquele trabalho com a fraldinha, envernizei, montei, e passei uma colinha aqui para colar. E nessa bordinha aqui, com o dedo mesmo, eu pintei com a tinta pinheiro e montei a peça. Espero que tenha ficado bem clara a explicação, que vocês façam e consigam obter um resultado bom. Até uma próxima vez, se Deus quiser.